FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. O século XXI, ele anuncia uma migração não branca, vinda dos países do sul global, e que, portanto, ele vai reforçar a questão da discriminação já presente na nossa sociedade com relação à população negra, o racismo e a xenofobia. Meu nome é Amin Al-Said Badawi. Eu sou da Síria, nacionalidade de Damasco. Eu tenho 19 anos. Moro no Brasil, eu cheguei aqui no Brasil em 2014. Eu saí da Síria por conta da guerra. A guerra que aconteceu lá, a gente não podia mais ficar. Então, não tinha opção de ficar lá. Ou você sai ou você morre. Eu tô aqui no Brasil há 6 anos já. Eu venho por Brasil para curiosidade, assim. Eu tava querendo conhecer outro país, outro mundo. O que tinha de outro lado do mundo, sabe? Eu queria descobrir. Quando eu cheguei, eu fiquei feliz de chegar aqui no Brasil, porque, eu tava falando assim, consegui meu objetivo, viajar. Sabe, viajar de avião, atravessar muito oceano Atlântico para ir de outro lado do mundo. Aí eu gostei, fiquei feliz quando eu cheguei. Saiu meu visto quando eu estava grávida da minha filha. Eu estava grávida de 2 meses. Aí também apareceu essa oportunidade, apareceu meu visto, sabe? Porque eu queria dar à luz aqui no Brasil, para conseguir documento também. O projeto temático Observatório das Migrações em São Paulo é um projeto financiado pela FAPESP, que conta, portanto, com diferentes estudos temáticos, onde nós tratamos questões das migrações internas e internacionais no estado de São Paulo, sempre tendo como pano de fundo os processos migratórios ocorridos no Brasil em seu conjunto e também no âmbito internacional. Nós sempre temos olhado o Brasil ou como um país de emigração, os brasileiros que estão nos Estados Unidos ou no Japão, Europa, ou o Brasil como um país de imigração. E o século XXI tem nos mostrado que o Brasil também é um país de trânsito migratório. Então, os principais fluxos hoje que nós vamos verificar, eles têm a ver tanto com os sírios, libaneses, os africanos, República Democrática do Congo, República do Congo, Sudão, Egito, Nepal, ou seja, nacionalidades que nós não temos naquele nosso imaginário migratório do século XIX para o XX. A migração internacional do século XIX para o século XX foi uma migração subsidiada pelo governo brasileiro e, portanto, eram os imigrantes desejados, os imigrantes brancos, europeus, católicos, em unidades familiares. Essa migração ela se pautava na migração europeia, italiana, portuguesa, espanhola, particularmente, uma vez que o objetivo era não só que essa vinda dos imigrantes europeus contribuísse na transição do trabalho escravo para o trabalho livre, mas também a questão que era o branqueamento da raça. A nova configuração das migrações internacionais, ela traz tanto uma migração refugiada como uma migração de solicitantes de refúgio ou imigrantes que buscam o Brasil para a obtenção de trabalho e melhoria nas suas condições de vida. É importante a gente trazer como tema no século XXI a questão da discriminação e do preconceito. De um lado, a própria condição migratória já pode acarretar esse preconceito e discriminação, assim como nós vemos também na migração interna de fluxos vindo do Nordeste ou de outras regiões do país.
O que acentua ainda mais na migração internacional a questão da discriminação e preconceito é justamente uma característica dessas migrações sul-sul, aonde os países da África e da América Central, nós temos muita presença de uma migração não branca. A coisa mais triste que eu vi é o momento que mataram meu melhor amigo. A gente vivia muito junto e para sair, para estudar, para jogar bola, a gente estava sempre junto. A gente perdeu muita coisa, muito dinheiro, casa, carro, mas isso não foi difícil, isso foi mais simples, que isso vai e volta. A gente perdeu a casa, hoje eu moro numa casa, eu perdi carro, hoje eu tenho outro carro. Mas é o meu amigo. Eu estava pensando que eu ia achar uma coisa melhor, uma coisa que não tem no meu país. Tipo, trabalhar, porque lá no meu país tá difícil, emprego tá difícil. Para conseguir emprego, você tem que, sabe, estudar muito, conseguir diploma. De vez em quando você consegue diploma, mas você nem consegue emprego. Então tá difícil, não é tão fácil. Preconceito eu já vivi, lógico, várias vezes. Você se sente assim, que você é nada, ou a gente está te julgando por causa da sua cor. É preconceito mais estrangeiro. Aqui no Brasil tem gente que pensa que estrangeiro é lixo, é pessoa que não tem onde ir, é pessoa que não tem nada. A primeira fase do Observatório das Migrações de São Paulo, ela se inicia em 2008, aonde nós precisamos, naquele momento, fazer um recorrido dos processos migratórios históricos até 2010, a fim de que nós pudéssemos contemplar a diversidade de migrações presentes no território paulista nesses mais de 100 anos de migrações em São Paulo. A importância que hoje nós temos, a partir de 2010, com a migração haitiana e depois, a partir de 2017, com a lei de imigração, o fato da imigração ser documentada, ela traz um cenário importante de autonomia para sua mobilidade no país. Antes de 2009, antes do acordo de residência do Mercosul e da anistia, parte importante dos bolivianos que estavam no Brasil não estavam documentados. E isso fazia com que eles ficassem aglutinados nas oficinas de costuras, escondidos, né, e explorados. No Brasil, até novembro de 2017, quando foi sancionada a nova lei de imigração, o Brasil se regia pelo Estatuto do Estrangeiro de 1980. Esse estatuto ele era absolutamente vinculado à segurança nacional. Então, no Estatuto do Estrangeiro, todo imigrante que ficasse no Brasil teria que ser um imigrante desejado e de alta qualificação. No caso da nova lei de imigração, que vai vigorar a partir de 2017, ela é uma lei baseada nos direitos humanos. E, portanto, ela prevê tanto a possibilidade de residência, né, de visto de residência no Brasil, como outros vistos. Esse é um ponto absolutamente importante da nova lei de imigração, que faz com que os imigrantes possam entrar no Brasil, possam estar documentados, e isso rompe com várias cadeias, tanto as cadeias da própria indústria da migração, dos coiotes, né, e essa questão de estar ilegal ou clandestino no país. Desde 1997, o Brasil já tem a legislação mais avançada de refúgio no mundo. Na questão da solicitação de refúgio, eles fazem uma solicitação ao governo brasileiro do reconhecimento de uma condição de refugiado. Mas não necessariamente esse imigrante ele vê como perspectiva o seu visto como refugiado, né? O refugiado, para ele ser reconhecido no Brasil, ele tem que estar vinculado à Convenção de 1951 das Nações Unidas, aonde ele vai estar vinculado a guerras, perseguições religiosas, perseguições políticas e grave violação dos direitos humanos. As migrações atuais, por elas serem transitórias, nós não podemos fazer uma política assimilacionista.
Ela tem que ser uma política absolutamente heterogênea, que contemple diferentes nacionalidades, diferentes culturas, diferentes composições etárias e perfis laborais nessas migrações. No caso de um projeto como o Observatório das Migrações em São Paulo, a chave é o diálogo com diferentes atores sociais e diferentes instituições. Esse diálogo, ele reforça não só a necessidade de aprofundarmos estudos ou aspectos das migrações, mas também é importante o diálogo com essas instituições, porque também são instituições promotoras, né, de mecanismos para que a gente desconstrua a discriminação e o preconceito frente a imigrantes. O Observatório das Migrações de São Paulo, então, ele publicou entre 2017 e 2018 as informações nos atlas temáticos, então o Atlas Temático das Migrações Internacionais, o Atlas Temático da Migração Refugiada, que aqui tratamos apenas dos fluxos dos refugiados. Contemplamos também um livro sobre migração haitiana, um livro sobre migrações sul-sul e um livro sobre migrações fronteiriças. O nosso enfoque é justamente tirar o olhar do Brasil e os processos que aqui ocorrem sendo explicado apenas pelo dinamismo e o que ocorre dentro do Brasil. Essas obras, essas publicações e essa equipe multidisciplinar nos ajudam a entender que cada um desses fluxos que adentram o Brasil compõe um cenário maior de transformações no âmbito global e que essas transformações no âmbito global, elas, portanto, terão rebatimentos e impactos no âmbito local. A questão da entrada de imigrantes no Brasil e o que a mídia tem trazido como a questão de invasão, né? Ela é muito delicada porque, em termos numéricos, ele é absolutamente pequeno frente ao nosso contingente populacional. A única maneira da sociedade não reforçar os preconceitos e aprender a conviver com essa população é através das políticas sociais. Meu recomeço no Brasil não foi fácil. Não foi fácil. Porque é tipo nascer de novo. Eu quero conseguir uma coisa aqui no Brasil, conseguir uma coisa meu aqui, sabe? Um emprego legal, certo? Trabalhar tranquilamente. Chegar no Brasil não foi uma coisa fácil para mim. Com certeza eu sinto falta do meu país. É onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu tinha muitos amigos. Então eu não saí porque eu quis, eu fui obrigado a sair de lá. Então sempre eu tenho sonhos de voltar lá. Mas hoje em dia eu acho que eu não largaria o Brasil também. É importante saber que nós conviveremos com essa população, que nós teremos que oferecer acesso a políticas sociais, que oferecer hospitalidade a esses imigrantes para justamente não cairmos na discriminação, no preconceito e na xenofobia. Estoy orgullosa de toda la gente que viene aquí sudando toda la frente porque trabajando se hace vida, hermano, y una vez más ganando dinero en la mano estamos acá haciendo lo que queramos porque somos todos latinoamericanos representando a la zona andina de La Paz. Una vez más desde Bolivia yo soy capaz de representar a mi país con mi hermano peruano porque yo te digo es la misma raíz, amigo, somos todos latinoamericanos, conmigo estamos todos juntos como hermanos, ya, levanta la mano, latinoamericano, junto con los